Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e chegamos já quase na metade da revista, lição de número 5. Estamos nesse terceiro trimestre do ano estudando o livro dos Salmos. São 150 salmos e nós selecionamos alguns para meditar e trazer para você um ensinamento, tá? Então, a lição de hoje, número 5, baseado no Salmo 90, assunto da lição, a transitoriedade do homem. O texto áureo ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. A verdade prática diz assim: precisamos de sabedoria para viver bem. E a nossa leitura bíblica é todo o Salmo 90, que trazem 17 versículos, e nós vamos ler ele completo agora na versão NAA, a Nova Almeida atualizada. Vou também colocar o texto na tela para você poder acompanhar, caso você não esteja com a sua Bíblia perto, tá? Diz assim, Salmo 90, verso 1: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica, no verso 17. A nossa lição ela tem três objetivos. O primeiro é identificar o autor, título, classificação e a poesia hebraica. O segundo objetivo, reconhecer que a eternidade divina se contrapõe à brevidade da existência humana. E o terceiro objetivo é compreender que a consciência da nossa transitoriedade nos ajudará a vivermos bem o nosso tempo. E a nossa lição também ela se divide em três tópicos, tá? O primeiro tópico vai falar sobre os aspectos gerais. O segundo tópico vai falar sobre a eternidade divina. E o terceiro e último tópico vai falar sobre a transitoriedade do homem. Então, assim se divide a nossa lição, tá? Vamos à introdução. Antes disso, quero pedir a você, já se inscreva no nosso canal, deixe o like nesse vídeo aí, ajuda muito
para o YouTube entender que esse vídeo ele é relevante e assim recomenda para outras pessoas, tá bom? E eu peço a você também que comente aqui embaixo qual é o seu nome, a sua cidade e a igreja que você frequenta, para a gente também te conhecer, tá? É importante que você comente, é a única forma que nós temos de saber quem você é, tá bom? Então, comente aqui embaixo seu nome, deixe aí registrado a sua presença nessa aula. A introdução diz assim: estudaremos o Salmo 90 hoje. Moisés, o grande legislador de Israel, comparece milênios depois para nos lembrar da eternidade de Deus e da importância de vivermos com sabedoria a nossa jornada. Então, a lição de hoje ela traz esse tema importante para nós que fala sobre a nossa transitoriedade, a nossa pequenez, a nossa vida passageira diante de um mundo tão grande e diante também da eternidade de Deus. Deus ele coloca esse desejo em nosso coração, o desejo da eternidade. Todos nós ansiamos por isso. Ninguém quer morrer, né? Mas os nossos dias aqui na Terra eles estão contados. Tem um prazo de validade para a nossa caminhada aqui. E um dia estaremos com o Senhor na eternidade e aí sim não haverá mais fim. Então, mas enquanto isso, estamos aqui para realizar uma obra. E a nossa missão aqui nessa lição é fazer você entender a brevidade dos seus dias e te levar a viver com sabedoria, cumprindo a missão que Deus tem confiado a você. O primeiro tópico aqui são os aspectos gerais e o primeiro ponto, autor, título e data. O título é em itálico na versão revista e atualizada, indica que Moisés é o autor do Salmo 90. Então, os estudiosos eles são unânimes com relação a isso. Moisés é o autor do Salmo 90. E o título atribuído a ele aqui é Homem de Deus. Então, isso aqui é muito forte. Você vai ver os profetas da Bíblia eles trazem esse título de homem de Deus. Isso aqui é algo muito forte e relevante. Hoje se tornou banal. As pessoas, todo mundo é homem de Deus, né? Então nós precisamos entender a seriedade disso, a seriedade, a importância desse título de dizer que alguém pertence a Deus e age de acordo com a vontade de Deus. Isso é o que significa ser um homem de Deus. Então, Moisés, um homem de Deus, um profeta por excelência. Tá? Então, com relação ao autor, o autor e título atribuído a Moisés. O período, a data, ele remonta ao período de Deuteronômio. Então, já seria a parte final da caminhada no deserto, os últimos anos dos 40 que caminharam pelo deserto. Então, estão as entradas da cidade santa, da terra prometida, né? Estão nas vésperas de entrar na terra prometida e Moisés, ele vem então a compor este salmo, tá? A classificação, que é o ponto 2 aqui dentro, temos aqui um salmo de oração e súplica. O Salmo 90 é também um dos salmos sabáticos. Haja vista sua leitura nas sinagogas. É classificado também como um salmo didático e de sabedoria. A oração, propriamente dita, consta nos versos 13 a 17. Muito embora todo o hino seja uma oração cujos versículos anteriores podem ser compreendidos como adoração e confissão. Então, a classificação do salmo, ele é um salmo de oração e súplica e também de sabedoria. Ele traz esses dois aspectos, uma oração, uma devoção a Deus e também sabedoria, pois nos ensina lições aplicáveis à nossa vida. Terceiro ponto aqui, poesia hebraica. A beleza da poesia hebraica surge neste salmo com o uso abundante de contrastes. Embora a tradução prejudique a métrica, tamanho dos versos do poema, a oposição de ideias é parte fundamental para tratar os elementos como força e fraqueza e o hino ele é composto em 3 estrofes.
Então temos aqui três estrofes, a primeira do verso 1 até o 6, a segunda do verso 7 ao 12 e a terceira do verso 13 ao 17. Como ele comenta aqui, a tradução prejudica a questão simétrica do salmo. Então ele perde essa beleza quantitativa com relação à métrica das estrofes, mas é o que nós temos, é o que nós podemos entender. A ideia transmitida pelo Salmo, ela é fiel. Então a tradução, embora seja fiel, prejudica apenas na estética métrica, mas os conceitos aplicados, eles são fiéis e totalmente recomendáveis para a nossa vida, para termos uma vida sábia, uma vida de devoção ao Senhor e assim uma vida boa, vivendo de acordo com a sabedoria expressada dentro desse salmo. Aqui nós encerramos o primeiro tópico, que vai falar sobre autor, título e data, classificação e a poesia hebraica. Tá? Entendemos já esse ponto. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, deixa aí escrito aí embaixo nos comentários. Tá? O segundo tópico aqui da nossa lição vai falar sobre a eternidade divina. E aqui nós iniciamos no primeiro ponto dizendo que Deus é soberano. E é o Salmo 90, que é o que estamos estudando. Os versos que baseiam esse ponto é o verso de 1 a 4. Mas nós vamos ler só o primeiro, tá? Que diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, verso 1. A soberania divina é ressaltada na primeira estrofe do Salmo 90. Deus é declarado como a morada, o refúgio. É muito importante percebermos o emprego de Jesus, o emprego que Jesus faz da primeira pessoa, eu, ao referir-se ao caminho, à verdade e à vida, conforme João 14, verso 6. É exatamente o que Moisés utiliza neste salmo, onde Deus não providencia o refúgio, a segurança, mas ele próprio é isto. Então, nesse ponto do salmo, o início, ele já vai nos dando a ideia de que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa morada. Então aqui há um ponto interessante de ser compreendido, que nós devemos estar em Deus. Antes de entrarmos na eternidade, no céu, um lugar espiritual, nós devemos estar em Deus, aqui na terra. Não temos como viver no céu estando na terra, mas podemos viver em Deus estando aqui na terra. Jesus ele diz em João 15 que se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele, nós vamos pedir o que quiser e isso nos será feito. Por quê? Porque nós vamos pensar como Deus pensa e querer o que Deus quer. Então, com uma mentalidade dessa, tudo o que quisermos estará de acordo com a vontade de Deus e Ele nos concederá. Então, podemos se viver aqui na terra e viver em Deus, estando em Deus. E é isso que o Salmo traz no verso 1. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa morada. Ele não providenciará uma morada ou um refúgio. Ele próprio é a nossa morada e o nosso refúgio. Assim como Jesus diz em João 14,6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós precisamos estar nele. Por isso que Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a novidade de vida está em uma vida dedicada ao Senhor, ok? Segundo ponto aqui vai nos falar sobre a brevidade, a breve existência. É o verso 5 e 6 do Salmo 90, que diz assim: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada a viceja floresce e à tarde murcha e seca. A eternidade divina ganha contraste com a fugacidade da existência humana. A primeira figura de linguagem sobre isto aparece no verso 3. Tu reduzes o homem ao pó. É uma declaração dramática da queda e de sua consequência sobre a permanência do homem sobre a terra. Então,
o milagre da vida é Deus ali criando e fazendo o homem do pó da terra, e no fim da existência humana, no fim da vida da pessoa, ela retorna ao pó de onde ela veio. Então, todos estão fadados a isso. E a nossa vida, ela é muito breve. Ela é muito breve. Então, basta morrermos e tudo o que diz respeito a nós acaba. O que fica na memória das pessoas serão apenas as obras que fizemos. E isso aqui é o importante. Devemos fazer obras excelentes para que as pessoas lembrem de nós pelas coisas boas que fizemos a elas. Então essas serão as ótimas, a- a- as ótimas coisas que vamos deixar aqui. E essas obras em Apocalipse diz que elas nos seguem, seremos recompensados pelas obras que fazemos. Esse é o cerne, é o ponto central do julgamento e da nossa prestação de conta. Tá? Então, assim como a relva, as flores, elas são lindas e belas, e num momento elas florescem, e em outro momento elas murcham e secam, assim também é a nossa brevidade sobre a terra. Isso não tira a beleza da nossa existência, porém precisamos atribuir propósito à nossa vida. Não há nada que seja por acaso. E ninguém existe por acaso. Todas as pessoas têm um propósito. Basta você descobrir em Deus qual é o seu propósito e cumprir a sua missão. Assim você encontrará a verdadeira felicidade e encontrará também a satisfação plena em Deus de que você cumpriu a sua missão. É igual como o apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé, a minha missão foi cumprida, agora a coroa da justiça me aguarda. Que Deus prometeu a todos que amam a sua vinda. Então, é a nossa responsabilidade cumprir a nossa missão. Aqui nós vamos ver no terceiro ponto o elemento desobediência. É o verso de número 8. Diz assim: Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. A segunda estrofe do Salmo começa com uma declaração de causalidade entre parte desse estado efêmero humano e a perfeição divina. Embora não Israel, de Israel, tá? Embora não conste expressamente no texto a palavra Israel, né? Ela não está presente, mas aqui pelos pronomes possessivos no plural, como vimos no tópico 1, porém, a desobediência não surge como uma exclusividade do povo, pois, como vimos também, Moisés parece reportar-se o mesmo ao Éden. Então, aqui existe um duplo sentido quando Moisés ele usa a pluralidade. O primeiro é falando de si mesmo e do seu povo, e isso é correto. E o segundo sentido é fazendo referência a Gênesis 3, que vai falar sobre a queda da humanidade. Então, tanto Gênesis 3 como atualmente, somos seres humanos caídos e que carecemos da obra de Deus, da obra salvadora de Jesus. Então, nesse ponto aqui, Moisés, ele assume a sua posição de pecador. E isso aqui é algo importante que todos nós devemos fazer. Devemos assumir a nossa posição de pecadores e de necessitados do favor de Deus, da salvação de Deus, da graça de Deus. Os nossos pecados mais ocultos, eles estão diante de Deus. E nos resta então se arrepender e nos apresentar diante do Senhor como arrependidos que necessitam de sua graça. Assim o Senhor se compadece de nós e através de Jesus ele nos aceita e nos perdoa. Então, esse ponto aqui ele é muito importante, porque todos nós sofremos desse mal, que é a desobediência, e todos nós aqui sabemos a cura, o remédio para isso, que é a salvação através de Jesus. E aqui nós encerramos esse ponto, já estamos caminhando para o terceiro tópico da nossa lição, que é o último. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá?
Eu tô gripadão, por isso a minha voz está um pouco estranha, nariz entupido também, mas não podia deixar de gravar essa aula para estar aqui no canal para a gente poder estudar, né? Domingo já vai ser ministrada essa aula nos nossos templos e nós precisamos ter esse recurso aqui disponível. Terceiro tópico da nossa lição, a transitoriedade do homem. E o primeiro ponto é a consciência da nossa limitação. É o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Muitas pessoas pegam esse verso aqui e levam para o sentido oposto, contrário do que tem que ser. Como assim? Não é porque a nossa vida é curta que ela não é importante ou que ela não tenha um significado importante. Ela é importante. Tudo que Deus fez, falamos já sobre isso, tem um propósito e é relevante. Então a nossa vida, como a gente falou aqui, que ela é algo transitório e passageiro, mas nós podemos fazer disso algo muito bom e algo muito relevante. E como vamos fazer isso? Cumprindo o propósito de Deus que Ele estabeleceu para cada um de nós. Então, quando eu entendo que a minha vida ela é breve aqui, eu não vou perder tempo. Eu não vou gastar o meu tempo, os meus recursos, que o tempo é um recurso, eu não vou gastar isso de forma desnecessária. E o inimigo, o mundo, ele tenta fazer isso com as pessoas. Ele tenta colocar, não é desvalorizar, eu esqueci a palavra, mas o sentido é parecido. Ele tenta fazer com que você pense que a sua vida não é importante, entendeu? E com isso ele coloca muitas distrações para você gastar o seu tempo em coisas desnecessárias. Então, nós devemos focar naquilo que Deus tem colocado diante de nós e nos prender a isso. Termos como objetivo da nossa vida cumprir o propósito que Deus tem nos dado. Por que isso é importante? Porque no grande dia de prestação de conta, Deus não vai querer saber se você foi famoso, se você foi formado, se você tinha uma casa, se você tinha um carro, se você teve o melhor emprego. Deus não vai querer saber dessas coisas. Deus vai querer saber se você cumpriu o seu propósito. E eu não estou dizendo que isso aqui não é importante, mas se estiver fora do seu propósito, não é relevante. Todas essas bênçãos que nós precisamos e Deus quer que tenhamos estão contidas no caminho do cumprimento da nossa missão. Então, se você não estiver focado em cumprir a sua missão, e se o foco da sua vida for alcançar essas coisas, que são passageiras e que tudo com o tempo vai ficar para trás, você perdeu a sua vida. Você perdeu a sua vida. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a Cristo, esse achá-la pouco complicado de entender, né? Mas o que Jesus quer dizer é o seguinte: se você focar a sua vida apenas nas coisas passageiras, você vai gastar a sua vida com coisas desnecessárias. Mas se você investir, a vida é um recurso. Se você investir o seu tempo e realizar a vontade de Deus, você, nesse caminho, você vai encontrar a verdadeira vida. E Deus, ele te recompensará por isso, tá? Então, tenhamos consciência da nossa limitação. Segundo ponto aqui dentro é consciência dos nossos erros. É o verso 13. Volta-te, Senhor. Até quando tem compaixão dos teus servos? A eternidade de Deus, tão bem retratada neste salmo, não é um tipo de afronta à efemeridade humana. O amor de Deus é um bálsamo à ferida do homem causada pelo pecado edêmico. A desobediência a que todos estamos sujeitos diariamente pode ser compensada por uma vida de arrependimento e entrega. Então, assim, todos somos pecadores, e isso é um fato. O que nós precisamos fazer é nos arrepender dessa vida e, e buscar viver uma vida melhor, uma vida que agrade a Deus. Eu não estou dizendo para você ficar preso a rudimentos,
Mas agradar a Deus, a vida que agrada a Deus, ela passa por esse caminho de aprendizado. E esse caminho de aprendizado, a lei de Deus, a Torá, os mandamentos, a palavra de Deus, ela é o pedagogo, é aquele que nos conduz no caminho da vida. Sem a palavra de Deus, sem a lei de Deus, sem os mandamentos de Deus, nós estaremos sem parâmetros, sem limites, sem proteção alguma. Então, os mandamentos, eles nos protegem. De quê? De nós mesmos e do pecado. Eles nos fazem andar no caminho de Deus. Então, precisamos ter consciência dos nossos erros. E o, o que é que condena os nossos erros? O que é que aponta e diz isso aqui está errado, isso aqui não pode fazer? Quem que limita a nossa vida nesse aspecto? É a lei. É a lei que vai nos orientar sobre o que é certo e errado. Não é a Constituição, não é a cultura, não é a sociedade, não é o Estado. O que vai nos conduzir a andar no caminho de Deus de forma santa é a própria palavra de Deus. E por isso ela é tão relevante. E conhecendo isso, nós devemos estar arrependidos das coisas erradas que fazemos. Então, ponto 2, precisamos ter consciência dos nossos erros. E o último tópico aqui da nossa lição, o último ponto da nossa lição é o terceiro. Súplica por dias melhores. É o verso 17, que diz assim, ó: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A última estrofe do Salmo 90 apresenta uma súplica pela restauração, paz, alegria, prosperidade de Israel. Todos estes itens foram recepcionados pelo Evangelho, inclusive a verdadeira prosperidade, a qual surge no Novo Testamento como uma bênção, porém, porém, cons, porém consequente. É, terceira João, capítulo 1, terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. A doutrina sistemática do Novo Testamento nos ensina a vivermos com os nossos corações longe da avareza, servindo a Deus sempre, seja na fartura ou nas necessidades e até mesmo em grandes provações. Então, a última parte do Salmo, ele nos traz aqui a ideia de que nós devemos ser gratos a Deus e clamar a Ele pela sua graça, né? Aqui os dispensacionalistas já vão entrar um pouco em, em parafuso, porque a graça de Deus se manifesta em toda a existência humana, em toda a palavra de Deus, a, em toda a Bíblia. Então, no Antigo Testamento, o salmista aqui, Moisés, no caso, já clama pela graça divina do Senhor e pedindo ao Senhor que confirme a obra de nossas mãos. Logicamente, Moisés tem a ideia de que o que ele está fazendo é correto. Então, jamais alguém iria pedir para que Deus confirmasse ou apoiasse ou abençoasse uma obra errada. Então, a consciência da pessoa de estar fazendo a coisa certa é pedir ao Senhor que abençoe e confirme a obra de suas mãos. Será que podemos fazer essa oração de que Deus confirme a obra das nossas mãos? Pedir ao Senhor que abençoe aquilo que estamos fazendo. Só quem tem a consciência de estar cumprindo a sua missão é que ora dessa maneira, tá? E aqui nós encerramos a nossa lição. Deus está sempre conosco em todos os momentos. Lembre que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa morada. Estando nele, vamos superar as dificuldades. A aplicação pessoal diz assim: reconhecer a eternidade de Deus é dedicar o pouco tempo desta vida a servi-lo. Por outro lado, a consciência da efemeridade da vida humana nos constrange a remir
o tempo da nossa curta existência buscando viver melhor os nossos dias e cumprir a vontade de Deus. Peço a você agora, no final, que responda o questionário da nossa lição aqui nos comentários, tá? Primeira pergunta. Segundo a lição, qual a classificação do Salmo 90? Segunda pergunta, em que local ocorreu a provável composição do Salmo 90, atribuído a Moisés? Terceira pergunta, a noção de tempo do povo de Israel era diferente da que temos hoje, no calendário lunar, em quantas partes era dividida a noite? Tá? Então, responda aqui nos comentários o nosso questionário. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar em mais uma aula da nossa escola bíblica. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativando as notificações. Assim você vai estar por dentro de todos os novos vídeos que forem postados aqui. Fica na paz e até a próxima.